Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Anvisa analisa os novos pedidos de importação das vacinas Covaxin e Sputnik V contra a Covid-19. As duas vacinas já tiveram solicitações rejeitadas pela agência. Em março, um pedido protocolado pelo Ministério da Saúde para importação de 20 milhões de doses da Covaxin foi rejeitado em decisão unânime. A Anvisa considerou, na época, que faltavam documentos e dados para a liberação do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também negou a certificação de boas práticas à Bharat Biotech. A empresa de biotecnologia indiana que desenvolveu a Covaxin protocolou um novo pedido de certificação de boas práticas referente à linha de produção. No mês passado, a Anvisa autorizou os testes da fase 3 no Brasil. Já em relação à Sputnik V, em abril, a agência negou o pedido de autorização feito por 14 estados para a importação de quase 30 milhões de doses da vacina russa. A Anvisa apontou que não recebeu o relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende aos padrões de qualidade e não conseguiu localizar o relatório com as autoridades do país onde a vacina é aplicada. Além disso, apontou diversas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar, mas ele é capaz de se reproduzir e pode causar doenças. E agora o mercado financeiro. O dólar opera em queda nesta sexta-feira, renovando as mínimas desde dezembro frente ao real, após dados de emprego nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. A moeda norte-americana recuou 1,22% e encerrou o dia cotada a R$ 5,083 na venda. O Egito enviou nesta sexta-feira um comboio de máquinas de construção e equipes técnicas para ajudar a reconstruir a faixa de Gaza. O enclave sofreu muitos danos durante o recente conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas. Dezenas de caminhões e guindastes foram enviados à faixa de Gaza pelo governo do Egito. As máquinas pesadas e equipes técnicas vão retirar toneladas de escombros e preparar o terreno para a reconstrução do território, muito destruído após o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas. Um comunicado oficial detalha a chegada do pessoal e equipamentos pelo posto fronteiriço de Rafah, seguindo as diretivas do presidente Abdel Fattah al-Sisi. Em 20 de maio, o líder egípcio prometeu uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução de Gaza, onde vivem 2 milhões de palestinos submetidos a um bloqueio israelense há 15 anos. Sisi também voltou a abrir a passagem de Rafah, única abertura ao mundo da faixa de Gaza que não é controlada por Israel, para enviar ajuda humanitária e permitir que os habitantes de Gaza feridos sejam tratados no Egito. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde estimou que cerca de 200 mil pessoas precisam de cuidados médicos no enclave. Entre 10 e 24 de maio, 254 palestinos morreram por ataques israelenses em Gaza, sendo 66 crianças. Em Israel, os disparos de foguetes e mísseis antitanque de Gaza causaram 12 mortes, incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado. O número de nascimentos no Japão registrou no ano passado um novo recorde mínimo, revelando o efeito da pandemia em um dos países com o menor índice de natalidade do mundo. A Covid-19 causa impacto por todos os lados. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e Trabalho do Japão mostram que o número de nascimentos no país registrou no ano passado um novo recorde mínimo. Ao que tudo indica, a situação sofreu o efeito da pandemia de coronavírus. O Japão é uma das nações com menor índice de natalidade do mundo. Em 2020, o país registrou 840.832 nascimentos. Vários políticos expressaram sua preocupação com a redução cada vez mais rápida da população da terceira economia do planeta. Eles ressaltam que os casais hesitam ainda mais em ter filhos em um contexto de instabilidade financeira e temores agravados pela crise sanitária. A população do Japão diminuiu no ano passado em 531.816 pessoas, um recorde, enquanto o índice de natalidade média de filhos para cada mulher que tem caiu para 1,34.
A população do Japão, de aproximadamente 127 milhões de pessoas em 2018, se reduziu para cerca de 126 milhões em 2020. A quantidade de casamentos, 525.490 no ano passado, também caiu para um nível não visto desde o final da Segunda Guerra Mundial. A pandemia do novo coronavírus provocou muitas mudanças nos nossos hábitos e muitos idosos enquadrados no grupo de risco ficaram isolados longe de familiares e amigos. Mas o que poderia ser um período de reclusão virou uma oportunidade de se aproximar da tecnologia. Há pouco tempo, o Silvio, que tem 65 anos e é aposentado, mal sabia usar o aparelho celular. Hoje utiliza aplicativos de conversa, paga contas, faz compras e, quem diria, dá até entrevista por um aplicativo de chamada de vídeo online. Hoje eu pago todas as minhas contas, envio um documento pede um documento, eu envio, faço tudo isso. Tudo sem sair de casa. A pandemia acelerou ainda mais o processo de transformação digital no mundo e com os idosos não foi diferente. Foi na pandemia que muitos passaram a utilizar as redes sociais, as chamadas de vídeo, para manter contato com os familiares e os amigos, pois o isolamento social impôs várias restrições. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito só confirma que nos últimos anos houve um forte avanço do número de idosos com acesso à internet. O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na rede mundial de computadores cresceu de 68% em 2018 para 97% agora em 2021. E o principal meio de acesso é o smartphone, citado por 84% dos idosos que usam a internet. Muitos idosos passaram a utilizar não só a tecnologia para conversação com familiares, mas também para fazer compra. Isso daí leva até a gente a enxergar de uma maneira diferente essa população que está incluída digitalmente, porque isso representa até oportunidades de negócio, né? A dona Lourdes, de 73 anos, percebeu a necessidade de se inserir no mundo digital. Ela, que não gostava muito, hoje considera a internet uma aliada, principalmente para se comunicar com outras pessoas. Muitas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? Então a gente se comunica. Pessoas de 4 anos atrás que eu nem conseguia falar, e agora no Face eu encontrei, entende? Então, passei a comunicar com a pessoa. Apesar da tendência de envelhecimento da população, um levantamento feito pela divisão de pesquisa da revista The Economist mostrou que apenas 30% das empresas em todo o mundo planejam ações focadas no público 60+. Foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade passou a ofertar aulas gratuitas de informática e de como usar o smartphone exclusivamente para esse público. Esses conhecimentos abriram um leque de oportunidades para essa geração que tem disposição de sobra para interagir através das novas tecnologias, principalmente em tempos de pandemia. Nosso objetivo é fazer com que o idoso ele viva mais, viva com mais saúde, né? O trabalho da Abrat hoje tem casos de idosos que há um tempo atrás, até devido à pandemia, eles não estavam nem saindo de casa, né? E devido ao trabalho que a gente está oferecendo de maneira online, eles estão conseguindo interagir mais, diminuir essa sensação de isolamento. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!